Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Todos nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, temos neste mundo uma peregrinação, porque não somos do mundo. O Senhor Jesus mesmo fez essa oração. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque do mundo eles não são, como eu também não sou, disse Jesus. Então, queridos, por esse motivo nós devemos estudar a palavra e entender qual, onde e como devemos, onde fica a nossa pátria, como devemos viver e como devemos entender essa peregrinação. Olhe bem, a nossa pátria, de acordo com o Senhor, né, e de acordo com muitas pessoas, não vou aqui entrar em questões doutrinárias, mas vamos marchando em direção ao céu. Céu, lugar de gozo infindo, onde estaremos com o Senhor Jesus para todo sempre. Muito bem. Diante dessa visão, então vamos agora. O que diz a palavra? Olhe bem. De tudo que tens ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o dever de todo homem. Começa deste princípio. Já que você recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, já esteve no templo, já fez estudo bíblico, já estudou em casa, já conversou com pessoas, já teve uma visão da palavra de Deus, então ele está dizendo, de tudo que você viu e ouviu, então tira uma conclusão para isso. Você precisa temer a Deus. Temer a Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e, em obediência a esse mandamento, amar o seu próximo como a si mesmo. Dentro dessas duas questões está a vontade implícita do Senhor para todo aquele que peregrina junto dele em busca da pátria celestial. Em segundo lugar, eu quero trazer a você uma palavra que está registrada em 1 Pedro 1,17. Diz assim: ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olhem essa palavra. Primeiro, vamos entender o texto, né? Ele está dizendo o seguinte: se Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, não trata um melhor e outro pior, mas olha a todos, e o Senhor não olha a aparência, mas olha o interior, e a palavra de Deus penetra no nosso íntimo, até a junta dos nossos ossos, na separação do nosso espírito com a nossa alma, é uma coisa tremenda o que revela a palavra de Deus. Não há como Deus fazer um juízo imperfeito sobre nós. E Ele nos avalia exatamente por tudo que nós ouvimos, vemos e falamos. E tudo aquilo que está em nosso coração. Então essa é a forma que Deus extrai da nossa vida as condições para estabelecer um juízo sobre nós. Como Ele não faz acepção de pessoas, não tem essa de queridinho do papai ou queridinho da mamãe. Todos serão julgados da mesma forma. Você só precisa entender que Deus é reto no seu justo juízo. Viu? Então está aqui registrado. Peregrinando sob a orientação do Senhor, porque isso é muito importante, com temor e amor. Logo em seguida, nós temos em Salmo 31, verso 19, esta expressão: ó, quão grande é a tua bondade, que guardastes para os que te temem, e mostraste àqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Observou esta expressão? O salmista está dizendo assim: como o Senhor é bom, como o Senhor é magnífico, como o Senhor atende a necessidade daqueles que te amam, daqueles que te temem, daqueles que fazem a peregrinação em amor e obediência ao Senhor. Deus é magnífico, é extraordinário. Aí você vai falar: pastor, mas você acabou de falar que Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas, Ele faz avaliação das pessoas. E as bênçãos do Senhor se multiplicam sobre aqueles que dispõem a andar conforme os seus ensinamentos. Isso não é fazer acepção, isso é fazer justiça e um juízo perfeito. Viu? Então vamos lá. E ele ainda diz no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, observe aí:
mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então o Senhor está mostrando o seguinte: não importa se você está no Brasil, no Japão, na China, na Inglaterra, no Canadá ou em qualquer outro país, não é a nacionalidade, não é a sua posição ideológica dentro do contexto humano, é a sua posição diante do Senhor, é a maneira que você vive diante de Deus. É a sua atenção aos ensinamentos da palavra de Deus, é a sua fé no Senhor, é o seu reconhecimento do sacrifício do Senhor Jesus na cruz, é o seu testemunho perante as pessoas que vivem no mundo. É aquilo que eu disse na mensagem anterior, quando nós citamos aqui a relação da fé e as obras. É para aquele que realmente não só diz que crê, mas aquele que diz que crê e dispõe a fazer aquilo que a fé lhe ensinou. Está entendendo? Então é muito mais do que você imagina, querido. A relação de Deus com os peregrinos que eu estou dizendo aqui, são aqueles que dispuseram a abandonar o mundo e marchar com segurança, confiança e esperança, conforme disse o apóstolo São Paulo, de que a nossa pátria está assegurada por Jesus Cristo. Amém? Então, finalizando, querido, nós vamos aqui no livro de Malaquias 3,16, também Isaías 50, nós temos essa palavra registrada. Mas eu quero ler só um trecho aqui. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confia no Senhor e firme-se sobre o seu Deus, porque Ele é a sua segurança. Viu? Não importa a dificuldade, a adversidade, não importa o que você vai enfrentar. Se você está passando por uma provação ou se você está sendo tentado por Satanás, nada disso deve ser desculpa para você desistir de peregrinar com Cristo. Esteja seguro, meu querido, que a sua jornada, se for aprovada, apreciada, na presença de Deus, vivenciada de acordo com os ensinamentos dele, em tudo você será beneficiado. Não desista, não se sinta fraco nem abatido, porque o poder de Deus atua exatamente na fraqueza do homem. Confia no Senhor, espera nele e ele tudo fará. Amém? Vamos orar. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, enquanto peregrinamos neste mundo, que o Senhor nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê vigor, nos dê disposição, Senhor, para que nós verdadeiramente jamais venhamos desfalecer na fé, mas que possamos prosseguir confiante em Tuas promessas, em nome do Senhor Jesus. Amém.